Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:02 e uma ótima tarde para você que tá aqui no 100.9 nesta segunda-feira. Tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo para o seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Boa tarde, Júnior Quinteiro. Boa tarde, Joandre, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar. Como que é o nosso slogan, Joandre? Música e conversa boa. Música e conversa boa, todo dia sempre com um entrevistado, uma entrevistada aqui. E hoje a nossa entrevistada é a Ana Beatriz Witzler Serve, ela que é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu. Posso chamar de Bia? Por favor. Tudo bem, Bia? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Joandre. Boa tarde, Júnior. É um prazer estar aqui na Rádio Prever. E, como sempre, a gente poder partilhar. Fiquei feliz agora de reencontrar com o Joandre. Quantos anos que a gente não se encontrava, né? Amigos assim de adolescência. Legal. E a gente vai bater um papo daqui a pouco, falar de comércio, né, Bia? Falar da trajetória dela. Tem muito bate-papo aqui nesta edição do Radar. Joandre. Radar Prever FM. Prever FM, 12:09. Esse é o Radar até 1 da tarde. Música e conversa boa. E hoje, recebendo aqui Ana Beatriz Witzler Serve, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu. Ô, Bia, quanto tempo na presidência já? Eu assumi no dia 1º de abril, mas não foi mentira. Mas foi dia 1º de abril de agora, 2025. Desse então, ano. Alguns meses. E aí, como é que foi enfrentar o desafio? Você é a primeira mulher a comandar uma entidade centenária, né, Bia? Sim, a primeira mulher em 103 anos. A Associação Comercial fez 103 anos agora em outubro. É uma responsabilidade grande, um desafio grande. A gente vê assim, teve outras participações de mulheres, mas não como presidente. E como é muito antiga, a gente já vê algo assim, os homens estão lá há muito tempo, tem um perfil, e a mulher chega já com os toques femininos, né? Então eu cheguei já mudando algumas coisas, por exemplo, a reunião, eu já cheguei totalmente diferente, tem meu lado também de professora, né? Pedagógico. Então eu tô mudando algumas coisas que eu sinto que numa diretoria, né, que nós somos em 10, se contar toda a diretoria, eu acho importante o acolher também, né? A gente acaba, eu acompanhava antes de mim, era o Ricardo Pauletti, ele na presidência, e eu fazia parte da diretoria. Então a gente vê assim, algo assim muito só no prático, né? Só no prático. E a mulher, ela vê esse outro lado, o lado mais humano, o lado mais emocional. Então, assim, algumas coisas, algumas questões que a gente acaba colocando, que o homem acaba não tendo essa visão, né? Então, assim, de parceria eles sempre tiveram. Quando o Pauletti assumiu, a gente estava com muitas dificuldades, a Associação Comercial, ele fez um trabalho maravilhoso, tanto que eu peguei assim praticamente tudo em ordem, né? E só tô dando continuidade ao que o Pauletti deixou. Ele continua na presidência, que ele é meu vice, ele é vice-presidente, e a gente continua assim agora com outro olhar, digamos assim, com outro olhar para as demandas atuais, que a gente enxerga como estão diferentes as demandas. Se você pega o comércio há uma década atrás, a gente já vê diferença, né? A gente não precisa nem ir tão longe, 20, 30 anos. A gente já vê, né, após a pandemia, que mudança drástica que houve no comércio em geral, não só comércio varejo em geral, não só de rua. Então, a gente precisa de um outro olhar. E eu acredito que essa parceria, o Pauletti, com toda a experiência que ele tem, e eu com o toque feminino, eu acho que a gente deu certo de ter essas outras visões e atender essas outras demandas que a gente vê que são tão urgentes hoje. Ô Bia, dá um exemplo de mudança de comportamento na direção do comércio que você entenda que era necessário, que você implantou. Olha, que a gente tem colocado, na verdade, a gente tem colocado isso não só da minha gestão, tá?
A gente faz parte de uma federação que é a FACESP, que é a federação do estado, né? Que daí todos os estados têm as federações, associações comerciais, e eles têm implantado recentemente muitos serviços. Então, serviços que vão atender a parte tecnológica, serviços que vão atender a parte, por exemplo, de que é uma dor muito forte hoje, que eu acredito que até seja maior do que a falta de venda, talvez, é a mão de obra. Então, a gente tem uma parceria com as empresas de encontrar jovens talentos e fazer essa ponte entre as empresas e os jovens. Então, são vários serviços, tem certificado digital, a gente tem um cartão também, um cartão que dá para oferecer, as empresas oferecerem com desconto muito, muito legal, uma parte assim, que ajuda muito essa parceria entre o empregador e os colaboradores. Então, nós temos, assim, várias soluções. Hoje nós temos 10 soluções ao todo, que antes a gente não tinha, e foi implantado do ano passado para esse ano praticamente. E também esse olhar, né? Por exemplo, um toque aí feminino, eu estou implantando o Conselho da Mulher. É o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura de Botucatu. Legal. Esse Conselho da Mulher já existe em torno de 850 no país. Eles estão espalhados em todos os estados, mais o Distrito Federal. E Botucatu já houve uma iniciativa, porém não deu certo. E agora, recentemente, no dia 4 de novembro, a gente conseguiu fazer um primeiro encontro, né? Que nós fez um encontro para explicar para as mulheres, né? Aí seria só para as mulheres empreendedoras. O que seria uma associação comercial, né? A ajuda que nós podemos dar, essa parceria entre o empregador, entre os colaboradores e a associação comercial, e o Conselho da Mulher, que na verdade é um braço das associações comerciais que ajudam de maneira assim íntegra mesmo as mulheres empreendedoras da cidade. E a gente tem a ajuda das outras associações comerciais. Então, isso é bem legal. Então, isso é uma coisa bem específica. A gente tem colocado também, pedido algumas demandas, não sei se vocês viram algumas demandas que a gente passou também para a prefeitura, como os bolsões de estacionamento, que já estão sendo implantados em fase de, né? Parabéns, uma ótima ideia. Ai, uma brilhante ideia, porque estava saturado ali no centro, né? Tava. E isso, assim, é uma ação não minha, é da diretoria, tá? Tudo a gente faz em conjunto. Outra questão que nós colocamos também, que já está em fase também, que na verdade já existia, mas a gente viu uma falta de comunicação aí também com a prefeitura. As mulheres, os pais, na verdade, agora no final do ano, a gente trabalha até as 22 horas, tem toda essa demanda, e as crianças entram em férias. Um dos maiores problemas das mães, né, dos pais em geral, mas das mães, o que fazer com as crianças? Então, a gente sabe, né, que existia a creche do comércio, ali onde era, ao lado da Pani Center, ali próxima, onde era a Receita Federal, não sei se vocês lembram, mas agora a prefeitura disponibilizou 3 creches, que até assim a gente até conversou com a prefeitura, a gente vai estar passando certinho, eles ainda vão passar pra gente o horário e tudo mais, e o prefeito, ele disponibilizou, já teve em julho, um curso de férias, uma tentativa, e disse que deu certo, mas teve pouca procura. Porque o que a gente fala, o que a gente pensou, não é só o momento de Natal, Ano Novo. E janeiro, as mães têm que trabalhar e as crianças não estão na escola. É janeiro, é julho, às vezes até começo de fevereiro, dependendo da escola, dependendo do calendário escolar, né? Então, há essa necessidade de um apoio para os colaboradores das empresas e de todas as empresas em geral, né? Não só comércio e serviços também. Então, a gente tem essa ajuda agora da prefeitura. Um outro ponto, que é sobre o Natal, que depois eu comento com vocês, acho que você vai perguntar, eu comento com vocês também, que a gente também pensou e mandou essa demanda, né, para a prefeitura. Então, a gente tem feito algumas ações aí.
Ô Legal. Bia, você falou agora há pouco que a mão de obra tá complicada. O jovem de hoje em dia não tá querendo trabalhar? Então, na verdade, eu acredito que assim, essa nova geração, elas têm outra visão. Tem outra visão de mundo. Aí pegando um pouco também da minha parte pedagógica, que eu vejo o jovem, nós somos uma geração diferente, né? O que nós vivenciamos e o que nós entendíamos como sonho, como projeto de vida, hoje a gente vê de uma forma diferente, né? Os jovens, eles nasceram de uma forma diferente, né? Como a gente vê, né? Parece que tem crias, bebês, que eles já nascem com o dedinho, né? Já sabem, assim, que a gente tem visto. Então, é algo positivo, mas tem um lado negativo também. Eu acredito que a sociedade em geral, a mídia também, eu acredito que influencia bastante nesse ponto, né? Dos sonhos dos jovens, eles estão bem diferentes. E assim. De achar que a vida é mais fácil ser um influenciador hoje em dia. Isso, ficar na assim, internet. né? Consegue de uma forma mais fácil se enriquecer ou alcançar seus objetivos ou seus sonhos. Ou, né, o que tem vontade, por exemplo, de ter, o possuir também, a gente vê que isso é muito importante para o jovem, para ele também se sentir aceito no seu grupo, a gente vê como isso é complicado para o adolescente. E hoje em dia eu acho que às vezes a mídia não ajuda muito nesse sentido, né? Tô falando de uma forma geral, de todas essas demandas que a gente encontra, né? Por exemplo, a menina, né? O corpo perfeito, a maneira perfeita de se vestir para poder se sentir integrada no seu grupo, os meninos também. Então, assim, fica mais fácil porque eles enxergam isso, eles veem, hoje é muito visual, né? Então, eles enxergam que essas pessoas conseguem, nossa, tá muito bem de vida, né? Um influencer, tá muito bem de vida, né? Eu tenho que passar por todo o processo. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar tão pouco, vou trabalhar o mês inteiro para ganhar tão pouco. Então, assim, e na verdade a gente esquece de como é importante, não é só o ganhar pouco, mas a experiência que você tem do comércio é algo que você aprende pro resto da vida. Eu tenho, né, uma experiência muito grande no comércio, a vida inteira trabalhei no comércio. Então, é algo que você aprende a lidar com as pessoas, você aprende a lidar com o não, com as frustrações. Então, acho que está cada vez mais difícil essa educação, de uma forma geral. Você sabe que nós tivemos um empreendimento aqui, que foi o Shopping Amando, né? Você acompanhou sim. a instalação e eu conversava com alguns lojistas na oportunidade e eles me relataram a dificuldade de ter essa mão de obra quando o jovem, ele tomava conhecimento que ele ia ter que trabalhar de sábado, ou se trabalhasse no domingo, trabalhar à noite. E o jovem não, ele queria trabalhar até as 17 horas de segunda a sexta. E nem sempre isso é possível, né, Bia? Sim. Então, acho que nós, justamente por isso, né, do jovem ver aquele mundo ideal, e a gente nunca consegue chegar no ideal, né? De poucos influencers, ele se acostumou a ver aquilo e ele quer aquilo. Trabalhar de domingo, de sábado, imagina, eu não quero. E o comércio não funciona assim, né? Tá, o comércio de rua tudo bem, de segunda a sábado, mas e o shopping? Aí quando surgiu um outro shopping, uma galeria, ou seja, os horários hoje são flexíveis e essa nova geração não se atentou a isso, né? Então, porque na verdade, o jovem, ele na verdade, né, poderia pensar dessa forma que a gente tenta colocar. É um momento que ele vai estar ali. E a dedicação dele, o aprendizado que ele terá, se ele se dedicar, ele vai crescer, ele não vai ficar ali o tempo todo, ele não vai ficar o resto da vida, por exemplo, numa loja, em algum lugar. Mas o aprendizado que ele vai ter, mesmo por pouco tempo, e se ele continuar estudando, se continuar se dedicando, ele vai crescer muito rápido. E vai crescer de uma forma sólida, porque tudo que vem muito fácil, né? Fica muito, vai muito fácil. E o jovem, ele esquece que ele tem como subir, sim. Eu acredito que uma grande escola para todos, eu acredito nisso, porque eu vivenciei isso, é o comércio. Você aprende a se organizar, você aprende a ter horário.
você aprende a lidar com as pessoas diferentes, então você aprende mais a empatia, certo? Então são tantas qualidades que você tem a partir do conhecimento que vem do comércio, né? Pessoas que são mais tímidas para poder falar, para poder se expressar e poder vender, que a gente sabe que isso é uma troca emocional muito grande. A venda, ela não é só uma venda em si, um produto, mas tem a emoção junto. Então, eu acredito que é uma escola para qualquer profissão. Eu acho que é muito positivo. Bom, daqui a pouco a Bia vai falar de Natal, vai falar da trajetória dela. A gente tem bastante assunto aqui no radar da Prever FM. Prever FM 12:30, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h. Hoje nós estamos recebendo aqui a Ana Beatriz Vitzler Serve, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu. Bia, olha, eu tava fazendo um cálculo rápido aqui. Então a gente tem a Bia comandando a SEB, a Fátima, já há muito tempo, comandando o Sim Comércio. Se a gente estender para a indústria, nós temos a Patrícia Dias, o Serginho Ortiz, que tome cuidado lá nos Sim Comerciários, né? As mulheres estão tomando conta, né, Bia? Sim, sim, a gente vê cada vez mais as mulheres, elas estão participando de profissões que antes não tinham, né? A gente vê assim, desde, por exemplo, motorista de ônibus. Eu tenho visto muitas mulheres. Eu acredito que a gente tem, como dizem, eu concordo, né? Onde é o lugar da mulher? Aonde ela quiser estar. Ela tem essa capacidade, se ela quiser e se ela buscar, ela tem capacidade de estar onde quiser. E como eu coloco, né? A gente tem feito algumas parcerias, a Patrícia, nossa, uma amiga querida, a Fátima também, a gente tem estado cada vez mais juntas, conversando, discutindo e vendo o que a gente pode juntas estar acrescentando em Botucatu. Porque, na verdade, é uma união, né? Se a gente conseguir unir aí o comércio, o Sim Comércio e a indústria, a gente consegue muito, muito além, né? Aquela história, sozinho você vai, mas quando você tem parceiras, você vai muito além. E as mulheres, a gente vê uma questão mundial, não tem como voltar atrás. A mulher, ela tem conquistado cada vez mais o seu espaço, o espaço que ela deseja, e não tem como voltar atrás disso. Ô Bia, conta como que foi a sua trajetória no comércio. No comércio, então, eu na verdade, desde criança, assim, 8, 10 anos, eu gostava de vender. Uhum. Eu lembro que a minha mãe era representante do Tupperware, não sei se você lembra, que tinha casa, ela colocava tudo, recebia as amigas, e aí eu já ajudava a minha mãe, eu adorava. Começou tudo ali. Começou ali, ajudava. Tinha alguns catálogos também, eu nunca vou esquecer que tinha um catálogo que eu vendia que vendia anel, mas a gente pegava o anel e tinha que medir, assim, chamava Daia, nem sei se ainda existe, eu acho que nunca mais, é muito tempo. E eu gostava disso, de conversar com as pessoas, e eu gostava de ter o meu dinheiro também, né? Cheguei até assim, a fazer até a mão de umas amigas, mãe de amigas, porque eu gostava de ter o meu dinheiro. E logo com 17 anos eu já entrei no comércio, eu trabalhei em algumas empresas, alguns comércios, mas o que eu fiquei mais tempo e houve um maior aprendizado foi na Coach. Não sei se vocês lembram, onde hoje é o Açaí. Na Dom Lúcio, né? Na Dom Lúcio, com a dona Marisa Marins, que foi assim uma mãe para mim. Eu saí de lá grávida do meu primeiro filho. Então, eu fiquei durante muitos anos, eu fazia faculdade à noite, né? Eu fiz na Unifac, Geografia com habilitação em História. Então, eu ficava durante o dia no comércio e à noite eu ia para a faculdade. E até tem quando eu falei que uma das questões que a gente aprende no comércio, tem uma passagem que eu nunca vou esquecer na minha vida. Um dia eu não acordei, eu atrasei, né? Ia chegar atrasado e meu pai sempre muito assim, né? Ele me ensinou o que eu sei, na verdade. Ele muito rígido, ele não me acordou, ele falou pra minha mãe, não, ela tem que ter responsabilidade. Olha só. Ela saiu porque
a gente saía muito, né? Às vezes eu saía da faculdade ainda para alguma festa. Eu aproveitei muito minha juventude. Eu sou uma pessoa que aproveitei muito minha infância, eu aproveitei muito minha juventude. E eu não acordei. Daí eu lembro que a gente tinha que entrar 8h20. Eu acordei, eu acho que 8h20. Nossa, desesperada, descabelada, tal. Acordou 8h20 querendo chegar 8h10 no serviço. Mais ou menos isso. Nossa, eu não tinha 20 anos, eu acho que eu tinha 19 anos. E eu cheguei, a dona Marisa, olha, mas, gente, eu lembro que eu sentei na sala dela, ela acabou comigo, mas ela assim, gente, mas ela me destruiu de uma forma que eu nunca mais, na minha vida, até hoje, eu chego atrasada, assim, principalmente em trabalho. Eu tenho pavor de chegar atrasada. Hoje eu agradeço demais a dona Marisa, porque se ela não tivesse colocado o que é para fazer, se ela não tivesse me abordado do jeito que ela me abordou naquele dia, eu teria aprendido isso. Era muito fácil. Um jogo em equipe, então, seu pai e a meu pai e a empregadora. Assim, e eu acho que a educação vem por aí, é você sinalizar o que está errado, né? Ai, coitadinha, a pessoa não vai aprender. Ainda mais o jovem, o adolescente não vai aprender. Então, por isso que eu falo que a gente aprende muito no comércio. Eu tenho um carinho pela dona Marisa Marins, ela sabe, né? Às vezes a gente se encontra, ela faz que nem uma mãe, ela me ensinou muita coisa, mas muita coisa mesmo do comércio. Daí eu fiquei 8 anos lá, engravidei do meu primeiro filho, daí logo com um ano, eu me dediquei praticamente 1 ano e meio no meu primeiro filho, assim, fiquei só pra ele, mãe coruja, assim, totalmente vivendo só pra ele. Daí abriu a Horus Móveis do lado da minha casa, onde é o lado da minha loja hoje, não sei se vocês vão lembrar. Fui ser projetista. Nossa, adorei também. Fiz um curso, comecei a ser projetista e tinha os módulos para você colocar, né, nas casas, tanto de móveis em geral, armários de cozinha, de sala, de quarto e tudo mais. Fiquei lá, mas eu senti que estava faltando alguma coisa, né? Daí voltei a lecionar à noite. E também a gente trocava, eu e o Rodrigo, quando ele estava trabalhando no Paz, a gente ficava com as crianças. Daí eu tive meu segundo filho e tal, voltei a lecionar, acabei saindo da Horus Móveis e fiquei só, daí eu tava no estado, depois apareceu pra mim, eu comecei a lecionar também nas escolas particulares. Nossa, eu passei por quase todas as escolas de Botucatu. Quando eu não tinha assim na minha sede, eu não tinha todas as aulas, então a gente era eventual. Eu falo que foi uma das fases que eu mais aprendi na minha vida. Porque na época, por exemplo, eu tinha que dar aula de física, imagina. Faltava o professor lá no IECA, por exemplo, você tinha que entrar. Então, o que eu fazia? Eu deixava pronta, ia atrás dos professores, deixava pronta algumas aulas, já deixava numa pasta tudo pronto, inglês, física, química, matemática, português. E ia me virando. Eu falo que foi uma das fases da minha vida que eu mais estudei. Fiquei, assim, quase 1 ano nisso. E daí eu fui pro particular, acabei ficando daí só no particular, saí da rede pública. E em 2005, que agora faz 20 anos, a gente abriu a loja, que era só a Liba, né? Da família do meu marido. A minha sogra é da família da Libanex, né? Que ficou aí quase 50 anos. É um ícone do comércio botucatuense. Quase 50 anos. Eu tenho também o lado do meu pai. O meu avô, ele era da Eletrovitzler, né? Ele era o dono da Eletrovitzler. Então tem do meu pai também ali o lado do comércio. Tá no sangue, não tem jeito. E daí a gente abriu a loja. No início era meu marido, né? E os irmãos, a Carla e o Ricardo, os 3 juntos. Mas daí cada um acabou seguindo ramos diferentes. O Rodrigo sempre continuou. E eu ficava, pelo menos um período, eu dava um jeito de ficar na loja. Porque eu falava, um dia eu vou conseguir ficar só na loja, sabe? Eu gostava de lecionar, mas a minha paixão sempre foi vender, atender as pessoas, conversar com as pessoas. É uma coisa que eu gosto, eu acho que tá em mim isso. E continuei até que chegou a pandemia. Estava bem complicado, né? A gente teve que
em 24 horas se reinventar e começar com aula online. Foi muito difícil para todo mundo, eu acredito, né? Na verdade, eu trabalhava mais do que eu trabalhava antes, né? Eu ficava mais no colégio do que em casa. Todo mundo em casa, não podia sair, eu lá no colégio, a gente tentando ajudar os professores e fazendo isso rodar, e tinha que rodar, não importava como, a gente teve que se virar. E eu já estava sentindo algumas dificuldades minhas internas, e daí eu perdi meu pai. Minha mãe, já falecida até essa semana, fez 23 anos que minha mãe faleceu, e meu pai foi na pandemia. E aí foi um marco na minha vida, porque o meu pai sempre falava: filha, você não acha que você tá se dedicando além do que você pode? Coloca o pé no freio, eu vejo você muito cansada, casa, filhos, marido, e loja, e escola, e colégio, tudo junto. Veja, né? Meu pai falava muito para eu ver o meu limite. Porque eu acredito muito, a gente não tem como julgar o limite do outro. Eu acho impossível, nem a dor do outro. Uhum. É algo que que eu acho que é a empatia, né? Você não tem como julgar. Às vezes o que é dor para você não é dor para mim. E o limite também. E eu cheguei à conclusão que não dava mais. Eu falei assim, não, tá além de mim. E eu sei o quanto é importante na missão de educação pedagógica, você tem que estar muito bem. Porque qualquer erro, qualquer palavra que você fale errado, ou que você julgue, ou que você repreenda uma criança, um adolescente, é uma fase que pode repercutir para o resto da vida. E eu tinha muito medo de que isso acontecesse. E junto, a minha sogra não estava conseguindo mais ficar na loja por causa do Covid, meu sogro já não andava bem, já começaram alguns pontos, e ninguém ia ficar com a loja. Eu falei, não, eu cheguei para as irmãs, assim, meu pai não foi nem o Covid, né? Foi um acidente de carro fatal. Meu pai, eu não consegui nem me despedir dele, porque foi um acidente fatal durante a pandemia. Meu pai faleceu, fiquei aqueles 9 dias de nojo que a gente fica. No outro dia eu voltei e eu não estava bem, meu marido me apoiou totalmente, eu lembro até que meu filho foi comigo. Eu pedi a conta, falei, não, aqui é o limite, eu não tenho mais como contribuir de uma forma correta e eu vou seguir minha vida, eu vou fazer de uma outra forma. E eu assumi a loja, daí eu mudei o nome, tentei me reinventar, colocar coisas diferentes. E no fim, do nada, o Paulette um dia chegou, ai, Bia, vem aqui, tal, tô querendo que você faça parte comigo na diretoria, e não sei o quê. Eu falei, mas do quê? Não tá... Falei, mas eu, Paulette, não, você, não sei o quê. Comecei a entrar e comecei, né, durante as 2 gestões dele, eu participei de uma somente, mas tentei me inteirar mais, comecei, né, me inteirar mais do que estava acontecendo. Daí, no final do ano passado, o Paulette chegou e falou assim, Bia, você vai ser a próxima presidente. Eu falei, o quê, Paulette? Não, você. Eu falei, mas como assim? Não, é você, tem que ser você, e não sei o que. Ele me deu o maior apoio. Todo mundo aceitou? Todo mundo aceitou, a diretoria aceitou e tô eu aqui. Que legal, que legal. Vida corrida, hein, Joandre? Muito corrida. Eu fiquei cansado só de... Eu falo demais, né, gente? Desculpa. Imagina, eu fiquei cansado da correria da Bia. E ela fala do Paulette. Paulette é outra pessoa que tem 38 horas no o dia dele. Por aí. Vamos a um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta, a Bia vai falar de Natal. Comércio / Natal aqui em Botucatu. Prevê FM 12:46, voltamos aqui com o Radar até 1 da tarde, música e conversa boa. E hoje nós estamos recebendo a Ana Beatriz Witzler Serve, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Botucatu. Aliás, aqui a nossa audiência interagindo com a gente através do nosso WhatsApp, a Esther tá dizendo aqui que tá gostando muito desse bate-papo aqui com a Bia e gostaria de colocar uma observação. Os jovens são muito dinâmicos e não tem muita ou nenhuma experiência quando vão trabalhar pela primeira vez. E é muita burocracia para querer currículo com experiência. Isso frustra os jovens, o jovem muitas vezes que está animado para trabalhar, mas chega na entrevista de emprego e exige muita coisa. Isso não merece atenção pensando no futuro desses jovens?
Com certeza, Esther. Infelizmente isso acontece, não vou falar que não acontece porque a gente vê, mas tem muitas empresas que a gente tem visto que cada vez mais preferem jovens que não têm experiência para que aprendam dentro da empresa. Por exemplo, a Embraer, ela faz isso, tem um curso, parece que de 3 meses, tem algumas empresas que têm essa preferência. Eu, inclusive, já vivenciei isso. E, na verdade, nós temos um dos serviços, entre os 10 serviços que nós temos na Associação Comercial, de jovens talentos. A gente faz esse intercâmbio, entre o empregador e o jovem. E nós também oferecemos alguns cursos, aí dependendo da demanda da empresa, a gente oferece desde como se comportar na entrevista até como estar trabalhando, dependendo do segmento. Com certeza é algo que todos os empreendedores têm que pensar com muito cuidado nisso. Esther, boa sua colocação. Bom, vamos lá, falar de Natal, Bia. Eu sou da época, lembra que sorteamos até apartamento no passado, né? Sorteava carro. É claro que hoje a gente vive um momento diferente há muito tempo, né? Não só aqui em Botucatu. Mas o que o comércio vai oferecer de especial para o consumidor no Natal? Então, a gente começa, né? Agora dia 8, a gente começa até as 22 horas. E com 2 domingos, aquele mesmo horário que a gente já até disponibilizou aí essa semana, a gente já jogou nas redes sociais. A gente realmente vê essa dificuldade, infelizmente a gente não conseguiu, a gente não consegue ter essa união que tinha antes. O comércio mudou muito, essa união a gente vê algumas empresas, né, que fazem algo assim mais individual. Algo coletivo, a gente, como eu estava falando, o comércio mudou muito. Sim. Né? E o comércio que não consegue enxergar essa demanda, esse comércio muito rápido hoje, que na verdade é uma parceria entre o virtual e o presencial. Né? Você ficar somente no presencial, são empresas que estão com muitas dificuldades, você precisa ter os dois. E então, assim, essas campanhas realmente a gente não tem, mas o que nós vamos ter, por exemplo, a gente em reunião com o prefeito Fábio Leite semana passada, nós teremos, já foi inaugurado ali a casa do Papai Noel essa semana, né? Ontem a árvore de crochê da Roberta. E o que eles vão fazer? Tanto no Bosque quanto na Major Mateus, lá no Sagrado Coração, todas as atrações musicais que ocorrerão no Largo da Catedral, eles vão ocorrer também. Vai ocorrer no Bosque e no Sagrado Coração. E durante o horário do comércio, seguindo de segunda a domingo, né, que vai o horário do comércio, vai ter uma playlist nesses 2 pontos passando de Natal. Uhum. Então é um início aí, né, de algo que a gente pretende dar continuidade. A gente até conversou de já no início do ano fazer uma reunião novamente, onde estava todos os secretários, Fátima, Sérgio, eu, Paulette, prefeito, a gente já pensando ações mais concretas para os próximos anos. De reconstrução, né, Bia? Porque uma construção. Desse passado que eu citei aí, de carro, e sorteava, prêmio, era um outro momento. Nem o comércio online a gente tinha, né? A gente não tinha as concorrências, né? São vários pontos de concorrência para o comércio local, né? Então é mais de reconstrução e oferecer algo nesse novo momento que a gente vive, né, Bia? Sim. O comércio em si, a gente tem que oferecer outras experiências. Né? A gente vê muito as vendas iniciarem no virtual e se concluírem no presencial. Eu acho que essa é a chave que nós estamos vendo um aumento grande. Mas o contato físico, isso nunca vai acabar. Então, as lojas físicas, elas têm que oferecer algo a mais, que é o contato humano, que são experiências. Porque uma compra, ela é emoção. Você compra pela emoção. Se você não tiver emoção, você não vai comprar.
sempre é a emoção. Então tem que ter essa ligação. Por mais o virtual, ele não dá essa emoção, assim, com o outro. Ela tem emoção de comprar, lógico. Mas quando você está vivenciando, são outras experiências que nós temos que oferecer para ter a pessoa que ainda goste de... Eu sou uma pessoa, como meu filho fala, que eu sou atrasada. Eu gosto de comprar no físico, eu gosto de olhar o produto, de pegar na mão. Eu sou Experimentar, provar. Eu sou antiga. Nisso eu sou antiga. Não adianta, eu gosto. É difícil comprar uma calça jeans pela internet. Então, né? Chega, tá largo, consigo, tá apertada, gente, não tem como, né? Não é difícil. Eu não consigo então também. aí eu ainda não estou essa geração. Somos três jovens senhores aqui. Isso, somos jovens. Não, a gente tava comentando esses dias, né, Júnior? Tênis ainda eu consigo, tênis dá certo, porque geralmente eu compro uma marca número. só. Agora roupa não tem como. Acho que esse ano aqui comprei e devolvi umas 10 peças mais ou menos, que não dá, cara. Difícil. Eu não me arrisco. Eu também não. Ô Bia, e o horário? Muita gente pergunta, quando que vai abrir à noite? Você tem de cabeça? Tenho. Começa então, vamos lá. dia 8 agora, segunda-feira. Segunda-feira que vem. E vai até o dia 23? Isso, vai até o dia 23, dia 24 continua até às 5, né? No dia 24 e no dia 31, né? Fica o mesmo como todos os anos. E quais são os domingos? Os domingos é o segundo e o terceiro domingo. Geralmente os dois uso, não o primeiro, os dois últimos. E sempre há uma negociação, né, Bia? Entre os sindicatos, né? A gente conseguiu que nem o dia 15 de novembro nós abrimos. Não sei se vocês lembram que foi um sábado, né? E nós trocamos pelo dia 2. Tá. Então a gente volta, a gente vai trabalhar no dia 3 no sábado. Não abre no dia 2 nem no dia 26. Isso, não abre no dia 2 nem no dia 26. E o dia 26 também foi uma troca. Tá. Mas foi bem tranquila essa negociação. Foi tranquilo, né? foi tranquilo. Quando a gente sentou e conversou, pelo menos tava tudo tranquilo. A gente não teve nenhum... E é claro que tem funcionário que não gosta de trabalhar até as 10 da noite, porém você olha o outro lado, as vendas elas são potencializadas, né, Bia? Quem trabalha com comissão espera chegar esse momento para ganhar um pouco mais, né? Com certeza. Por mais que a gente fale, né? O virtual tá crescendo cada vez mais. Sim, a gente vê, é nítido aí o aumento, a gente vê na Black, né? Os últimos dados que a gente pega, com certeza, as vendas online foram muito maiores e vão continuar sendo maiores. A gente não tem como escapar disso. Porém, essa experiência ainda acontece. A gente viu uma movimentação grande na Rua Amando no dia 28, que foi a Black Friday. Não tem como fugir disso. E as pessoas gostam de passear à noite. A Black já passou o Dia das Mães ou ainda não? Não. Então é Natal, Dia das Mães e Black. A Black, ela continua sendo um termômetro pra gente ter uma noção de como irá ser o Natal, como está indo. A Black, ela é quase incorporada ao Natal, né? Tem muita gente que utiliza e fala, já vou comprar na Black para dar de Natal. Mas que nem esse ano, a gente viu pelos dados que até o Ronaldo pegou hoje, os dados recentes aí. A gente viu que o consumidor, ele preferiu comprar nas 2 primeiras semanas de novembro. A gente viu até um aumento significativo, assim, não tão grande na Black. A gente teve um aumento aí em torno de uns 2%, mas mais no virtual e não no presencial. Legal. Bia, obrigado pela sua presença aqui no Radar da Prever FM, e você sempre é bem-vinda aqui no 100.9 da Prever FM. Eu que agradeço a oportunidade de estar contando um pouquinho aí minha história, e tô sempre à disposição, a Associação Comercial tá sempre à disposição para Botucatu inteiro. A gente não trabalha só com o comércio, serviços, prestações de serviços, profissionais liberais também. A gente tem várias soluções aí para estar oferecendo para todos. Legal. Obrigado, Bia. Eu que agradeço. Obrigado, prazer em revê-la, viu? Prazer foi meu. E amanhã a gente recebe o Bruno Costa, que é maratonista, disputou a maratona de Boston, a mais importante do mundo, pra galera que quer começar a correr aí. A entrevista amanhã é muito bacana. Legal. Valeu, então. João André. Até mais. Até mais. Tchau. Radar volta amanhã, a partir do meio-dia. Eu continuo por aqui no 100.9. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.